Olha, a única operadora a oferecer plano pré-pago que fornece internet em velocidade reduzida após o limite é a TIM. Né? Mas isso em caráter, segundo nós apuramos aqui, a nossa reportagem, é em caráter promocional. Sendo assim, ela pode suspender quando ela achar que terminou a promoção. Atenção, terminou a promoção, não está funcionando mais. Nós temos aqui uma convidada conosco, a doutora Flávia Lefebvre Guimarães, que é da consultoria Proteste. Doutora Flávia, boa noite, obrigado pela gentileza. Bem-vinda, Flávia. Eu que agradeço. Flávia, como é que fica essa história, então? Quando vencem meus créditos, eles diminuem a velocidade aqui no meu celular? Bom, essa é a proposta dos Correios, né, de vender um plano pré-pago, que ao final dos 1 gigabytes que eles vão oferecer de volume de dados por mês, que eles diminuiriam a velocidade e não cortariam. Entretanto, a velocidade para a qual será reduzido o provimento será de 32 kbps por segundo, que é a metade da velocidade daquela ligação que a gente fazia com a internet pelo telefone ainda, com aquele barulhinho quando a gente fazia. A metade daquela? A metade daquela. A velocidade do provimento na telefonia fixa são 64 kbps por segundo. Ou seja, é exatamente como cortar. E o Marco Civil da Internet, que é uma lei muito importante, que é uma referência internacional, determina que o acesso à internet é essencial para o exercício da cidadania e que o serviço só pode ser interrompido se o consumidor está inadimplente Agora, com Flávia, a companhia. Mas para continuar consumindo, ele não teria que pagar mais? Quer dizer, eu comprei 10, vou usar 20, e quem vai pagar a diferença? A diferença se paga com o total da prestação do serviço, com a exploração do serviço como um todo. Você tem muitos consumidores corporativos, grandes consumidores. Você tem, nesses planos, né, pré-pagos, essas promoções, na realidade, não são tão baratas assim. Você pagar num plano pré-pago R$30 para ter 1 gigabyte de volume de dados por mês, que é mais do que Vivo, TIM, Claro vem oferecendo, porque elas oferecem entre 200 e 600 megabytes por mês, que é praticamente nada. 1 giga é um pouco mais, né? Mas mesmo assim é insuficiente para que os consumidores possam acessar diversos serviços públicos que você, para acessar hoje e usufruir, você precisa da internet. Então, mas aí a prestadora vai dizer, espera um pouquinho, mas o que nós temos com isso? Quer dizer, que nós que vamos bancar o direito do cidadão a entrar na internet e poder precisar do serviço público? Não deveria ser o Estado? Olha, o serviço de telecomunicações, de acordo com a Constituição Federal, é um serviço público. Ainda que a telefonia móvel e os acessos à internet estejam no regime privado, eles são um serviço público. A gente tem uma lei expressa, que é o Marco Civil da Internet, aprovado em abril de 2014, que diz expressamente que o serviço não pode ser interrompido. Então, a empresa tem que se organizar de modo a garantir isso, porque se ela atua... Agora, isso só vale para a internet ou vale para outros serviços públicos, como, por exemplo, luz, água, gás, etc.? É muito diferente o provimento do serviço e a natureza do serviço, tanto na energia elétrica quanto... Mas eles não são tão essencial quanto estar na internet? São essenciais, e não mas podem ser cortados? Podem ser cortados só em caso de inadimplemento, como está expresso no Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet fala, pode cortar se o consumidor está inadimplente. Caso contrário, não pode cortar. Por isso que todos os serviços, né, essenciais, água, luz, mas etc. ele compra, quando eu compro energia elétrica, eu compro por um mês. Eu gasto durante o mês e pago o mês que eu usei. No caso da internet, eu compro uma quantidade de banda que você acabou de explicar. Se eu consumo essa banda, eu já não consumi aquilo pelo qual eu paguei? Quando você consome energia elétrica, quando você paga a conta, você não está pagando só por aquilo que você consumiu no mês anterior. Você paga também, a tarifa traz embutido todo um valor para garantir a manutenção da infraestrutura que fornece aquele serviço, que você paga para garantir que, por exemplo, você viaja, pede para suspender o fornecimento do serviço. Você paga para que quando você volte, você aperte o botão da luz na sua casa, aquilo vá acender, o fogão vai ligar o gás. Então,
existe uma estrutura tarifária, porque esses serviços são públicos e prestados no regime público. Infelizmente, o acesso à internet, ao contrário do que a gente vem reivindicando há muito tempo, nós, entidades de defesa do consumidor, reunidos na campanha Banda Larga é um Direito Seu e etc., a gente gostaria também que o serviço de acesso à internet estivesse no regime público, de modo Não que... estão? Não estão. Ah, não estão? Não estão. Eles são serviços públicos, mas prestados no regime privado, e aí você não tem tarifa, você tem preço, né? E pela Lei Geral de Telecomunicações, quando você tem um serviço prestado em regime privado, a realidade é a máxima liberdade. Então, para eu entender bem, então eu não pago uma tarifa. Não. Eu faço uma compra. Exatamente. De um pacote, que no caso aqui são pacotes de megabytes ou gigabytes, é isso? Só que a gente está falando de um serviço que, declaradamente por lei, pelo Marco Civil da Internet, e o Marco Civil da Internet... Então, onde é que está o erro aí? O erro está em que as empresas devem observar e fazer seus preços de acordo com o que determina a lei. Então, na hora de eu desenvolver um plano de acesso à internet, nós entendemos que não pode haver essa questão de cortar, porque é essencial e o Marco Civil fala que não pode, e não pode também continuar oferecendo uma ou outra aplicação, como é o caso do Facebook e do WhatsApp, porque senão está havendo desrespeito ao princípio da neutralidade da rede, que diz que não pode haver discriminação por aplicação, por serviço e etc. Porque daí você tem também um outro problema, que é um problema concorrencial. As grandes empresas de aplicação, Facebook, por exemplo, que é também dona do WhatsApp, que tem mais de 1 bilhão de usuários no mundo. É lógico que eles têm um fôlego para contratar com as grandes operadoras, né, de telecomunicações, que uma pequena empresa não tem. Sem dúvida. Então, o Marco Civil protege tudo isso e por isso que a gente deve prestar muita atenção, o que a princípio pode parecer um benefício, mas a longo prazo não é. Porque na hora que o mercado se concentra, que você tem o casamento de grandes empresas poderosas que prestam serviço de internet, que as principais são Vivo, Claro e TIM. A Oi vem perdendo, a Oi ainda, mas a Oi vem perdendo. Que se juntam com as empresas de aplicação, você tem uma concentração que vai... Mas para isso não existe o CAD, para impedir que... Você está me falando da formação de um cartel, Exatamente. Ou não? É um cartel? Não é propriamente um cartel, mas é uma verticalização da prestação de serviço. Então, monopólio? Não é propriamente um monopólio, porque você não tem só uma empresa. Mas você quando é vertical, eu aprendi na faculdade que era monopólio. Sim, mas você tem uma associação de empresas, né? Elas se associam para prestar o serviço. Então, cartel. E o CAD tem um procedimento instaurado justamente para apurar a regularidade pela ótica da competição, desse chamado zero rating, né? Dessa tarifa zero aí de alguns serviços que não são cobrados e dessa discriminação que beneficia algumas empresas e prejudica o mercado como um todo. E, consequentemente, o consumidor, porque aí você não tem estímulo para redução de preço, você não tem estímulo para melhoria de qualidade, que é o que a gente tem assistido no Brasil, preços caros e qualidade baixa. Doutora Flávia Lefebvre Guimarães, gentilmente aqui conosco, ela é da consultoria do protesto. Flávia, então, para a gente fechar aqui a nossa conversa, né? Eu falei que nós estamos agora no portal e também no Facebook. Como é que a pessoa se protege se porventura cortam? O que ela faz? Primeiro, as entidades de defesa do consumidor, existem dezenas de ações civis públicas na Justiça, inclusive uma delas da Proteste. Vocês mostraram na reportagem de abertura que as ações por decisão do Superior Tribunal de Justiça foram reunidas todas na 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. A nossa ação está lá também e a nossa ação engloba não só o acesso à internet pela rede móvel, mas também pela rede fixa. Então, nós temos essas ações civis públicas discutindo a legalidade ou não desse corte ao final do volume de dados contratados. Na ação da Proteste, a gente pede que o serviço continue com velocidade reduzida de, no mínimo, 1 gigabit por segundo. O que daria para a pessoa continuar? É o mínimo que dá para a pessoa acessar os serviços básicos, abrir e-mail, acessar alguns sites. Não dá para você assistir um filme, não dá para você... Mas, para fazer o básico, você
consegue acessar. Até para ler o Diário Oficial do município, que agora é só na internet, não tem mais papel e tinta. Então, se você quiser, por exemplo, você é cidadão, você quer participar de uma audiência pública que está discutindo a franquia de dados na banda larga fixa. Se você tiver um plano desses, você não acessa, você não tem a menor possibilidade de baixar documentos, de fazer uma participação. Então, é por isso que o Marco Civil diz que esse serviço é essencial para o exercício da cidadania. E agora a pessoa pode também individualmente, se ela quiser, ir ao juizado especial cível, o juizado de pequenas causas, e discutir essa questão. Para isso, ela não precisa nem de um advogado, que é uma causa realmente de pequeno valor, até 20 salários mínimos não é necessário. Ela pode diretamente discutir isso. Agora, é uma discussão técnica, difícil, né, de entender. Às vezes, as pessoas veem esses planos de não tarifação como um benefício, né? Quando, na verdade, não é. É complicado, porque, por exemplo, você controla a propaganda que entra no Facebook? Não. Você controla os spams que entram no seu e-mail? Não. Não. Então, como é que esses dados estão sendo consumidos? Como é que é a informação a respeito disso para o consumidor? Eu estou pagando. Pois é. Flávia, muito obrigado pela gentileza. A Proteste agradece, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Tá bom, com a participação da doutora Flávia Lefebvre Guimarães, consultora da Proteste, conversando um pouco conosco, ficou bastante claro, né? Obviamente a gente vai acompanhar, como ela lembrou várias vezes, é essencial hoje o acesso à internet, como é essencial a gente poder ter luz em casa, ter água, etc. Né? Mas a briga está lá na justiça. Vamos ver, né, se as coisas se resolvem. Nós vamos acompanhar assim que a gente tiver notícia, especialmente para você que está aqui agora no Facebook ao vivo e também no nosso portal, que é o r7.com. Até já.